vamos falar de matriz inversa. Bem, uma motivação para essa aula, você observar o seguinte. Dado qualquer matriz A, se você multiplicar a matriz A pela identidade, o resultado é a própria matriz A. Então essa matriz identidade aqui, ela tem um papel muito importante dentro do ambiente de matrizes, mais especificamente no ambiente onde envolve multiplicação de matrizes. Então, um questionamento natural seria fazer a seguinte pergunta. Dada a matriz A, será que existe alguma matriz B de tal modo que se eu multiplicar A vezes B, eu tenho como resultado a matriz identidade? Aqui eu estou fazendo A vezes a identidade que dá o próprio A, mas aqui eu estou fazendo uma pergunta, não vou dizer o oposto, mas estou só fazendo uma pequena adaptação que é a seguinte. Será que eu consigo, dada a matriz A, eu consigo alguma matriz B, de modo que A vezes B dê como resultado a matriz identidade? Bem, se existir essa matriz B, nós vamos chamá-la de matriz inversa de A. Ou seja, dada a matriz quadrada de A, ou seja, essa matriz A tem que ser quadrada, dado a matriz quadrada A, dizemos que a matriz B é a inversa de A se, lembrando que essa matriz B também tem que ser uma matriz quadrada, e para essa multiplicação fazer sentido, ambas têm que ser de mesmo tamanho. A vezes B tem que dar identidade e, ao mesmo tempo, B vezes A tem que dar identidade. Então, fazendo um exemplo numérico, vamos considerar essa matriz A e essa matriz B. Se você faz, por exemplo, A vezes B, e eu vou deixar o B vezes A como exercício para vocês praticarem, mas basta escrever aqui a matriz A, né? 2, menos 1, menos 5 e 3. Multiplicar pela matriz B, que é 3, 1, 5, 2. Colocaria o resultado aqui embaixo, que é aquele velho esquema. Coluna da direita, linha da esquerda. Então, pegando a primeira coluna, a primeira linha, 3 vezes 2, 6. Mais 5 vezes menos 5, menos 5. Agora, primeira coluna, segunda linha, para colocar aqui embaixo, 3 multiplicado por menos 1, menos 3, mais 3 vezes 1, mais 3. Continuando a volta agora para a segunda coluna, primeira linha, aqui vai dar 10 menos 10. E aqui embaixo vai dar menos 5 mais 6. Ou seja, 6 menos 5, 1. Menos 3 mais 3, 0. 10 menos 10, 0. Menos 5 mais 6, 1. Então, o produto entre A vezes B deu a identidade, porque lembre-se que a identidade é exatamente uma matriz nesse formato, onde a diagonal principal é toda igual a 1 e todos os elementos fora da diagonal são iguais a 0. Mas uma observação relevante que devemos fazer no contexto de matriz inversa, porque eu estou dizendo nesse exemplo que, dada a matriz A com essas entradas, a matriz B com essa entrada é uma matriz inversa de A. Aí a pergunta é, será que eu consigo construir uma outra matriz 2 por 2 que multiplicado por A também dá identidade? Não sei se ficou clara a pergunta. Uma coisa é você dizer que com essa matriz multiplicada por A, o resultado dá identidade. A outra pergunta é, eu consigo uma outra matriz que multiplicado por A também dá identidade? E a resposta é não. Se porventura você tem, por exemplo, essa matriz que multiplicado por A dá identidade, essa matriz vai ser a única matriz com essa propriedade. Por que isso? Que é a observação que eu quero fazer aqui com vocês. Então, digamos que A vezes B, matriz A multiplicado pela matriz B, é igual a identidade, ou seja, B vezes A também é identidade. E digamos que A vezes C também é identidade,
Consequentemente, se as matrizes forem quadradas, vou supor também que C vezes A é identidade. Se você tem, por exemplo, uma matriz B e uma matriz C, que ambos compõem essa propriedade aqui, de A vezes B ser igual a identidade, A vezes C igual a identidade, qual a conclusão que nós vamos ter? Bem, vê se vocês conseguem visualizar. O fato de A vezes B ser igual à identidade, você tem uma matriz igual a outra, nada impede de você multiplicar os dois lados da equação por uma mesma matriz à esquerda, né? Posso multiplicar pela matriz C dos dois lados da equação, tanto aqui quanto aqui. Se eu faço isso, observe que C vezes A é identidade. Então, o que nós vamos ter aqui, que aqui vai dar identidade multiplicada pela matriz B, que é igual a C vezes a identidade. Como a identidade tem aquela propriedade que qualquer matriz multiplicada por ela dá ela mesma, o que você conclui aqui é que B é igual a C. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, se porventura B é a matriz inversa de A, então essa matriz B é a única matriz que tem essa propriedade de ser inversa da matriz A. Porque se existisse uma outra matriz, você ia concluir que na verdade, essas duas matrizes representam a mesma matriz. Com base nessa informação, a gente costuma usar uma notação diferente para poder representar a matriz inversa. Então, de agora em diante, sempre que eu pensar em matriz inversa, eu vou atribuir o símbolo A elevado a menos 1. O que significa esse A elevado a menos 1? Esse elevado a menos 1 não é para você pensar que é 1 sobre a matriz, não é isso. É para você sinalizar que você está representando a matriz inversa da matriz A. Então, neste meu exemplo aqui, eu poderia muito bem apagar o B e substituir o B, após verificar essas contas, eu posso substituir esse B por A elevado a menos 1. Por quê? Porque essa matriz é a matriz inversa da matriz A. Espero que tenha ficado claro essa conta aqui. Agora, existem alguns questionamentos naturais que podemos fazer. Por exemplo, será que toda matriz possui inversa? Será que... Bem, vamos supor que eu conheça a informação de que a matriz possui inversa. Como calcular a inversa? São questionamentos que nós vamos ver agora. Vamos começar pela primeira pergunta. Será que toda matriz possui inversa? Então, sobre a pergunta se toda matriz possui inversa, vamos trabalhar com este exemplo. Matriz A possui nessas entradas. Claro que apesar dos meus exemplos serem sempre casos 2 por 2, faz sentido discutir matriz inversa para matrizes quadradas de qualquer ordem. 1 por 1, 3 por 3, 4 por 4. Estou usando 2 por 2 só como simplificação de contas e introdução da teoria. Mas será que essa matriz A possui inversa? Então vamos lá. Para uma matriz possuir inversa, eu devo, primeira coisa, a suposta matriz inversa tem que ser uma matriz 2 por 2. Então vou colocar aqui 4 elementos genéricos aqui, digamos x, y, z e w. E o resultado tem que ser a matriz identidade. Então eu vou fazer o produto do lado esquerdo, igualar com a identidade para verificar quais os valores de x, y, z eu devo preencher aqui de tal modo a obter esse resultado. Então vamos fazer o produto aqui do lado esquerdo, repetindo o mesmo procedimento, né? Coluna da direita com linha da esquerda. Então o resultado vai ficar x vezes 0 mais y vezes 1. Aqui embaixo vai ficar 2y. Aqui vai ficar w e 2w. Então, o resultado desse produto tem que ser igual à matriz identidade. Só que a matriz identidade, por definição, uma matriz 2 por 2 é colocar 1 na diagonal e 0 fora. Se essa matriz é igual a esta,
quer dizer que as respectivas entradas são iguais. O que eu quero dizer com isso? Que a entrada 1, 1 da matriz da esquerda tem que ser igual à entrada 1, 1 da matriz direita. Quando eu falo 1, 1, eu estou falando primeira linha e primeira coluna. Então, quando eu digo assim, entrada 1, 2, quer dizer a entrada primeira linha, segunda coluna. A entrada 1, 2 da matriz da esquerda tem que ser igual à entrada 1, 2 da matriz direita, e assim por diante. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, na entrada 1, 1, a matriz esquerda é o y, na matriz direita, 1. Então, y tem que ser igual a 1. Na entrada 1, 2, é o w, na matriz esquerda, e na matriz da direita, a entrada 1, 2 é 0. Continuando, porque aqui aparentemente a gente achou o valor de y e o valor de w. Na entrada 2, 1, nós temos aqui 2y, e aqui na entrada 2, 1 igual a 0. E só para concluir aqui, apesar de que já temos informações suficientes para concluir o nosso exercício, mas aqui, só para concluir aqui, 2w é igual a 1. Só que observe essas duas equações aqui. Esta e esta. Porque a primeira equação te permite concluir que se a matriz A possui inversa, o seu y tem que ser igual a 1. Agora, essa equação te diz o seguinte, se a matriz A possui inversa, y tem que ser igual a 0. Então, para a sua matriz A possui inversa, o seu y tem que ser igual a 0 e tem que ser igual a 1 ao mesmo tempo. Isso só seria possível se 0 fosse igual a 1. Como isso não é verdade, logo a matriz A não pode possuir inversa. Ou seja, não existe matriz inversa para essa matriz A. E aqui eu até acabei dando uma dica de como calcular uma matriz inversa. Você preencher o x, y, z, w, realizar os produtos e montar o sistema. Só que essa não é a maneira mais eficaz, na minha opinião, de calcular a matriz inversa. Isso vai ser tema, inclusive, da nossa próxima aula. Vale destacar aqui algumas propriedades. Deixa eu colocar aqui, algumas observações finais. Por exemplo, se você deseja calcular, supondo que existe, que ainda temos que discutir isso, sobre que condições nós podemos garantir que a matriz A possui ou não inversa. Mas, supondo que a matriz A aqui possui inversa, uma outra matriz, não essa, a matriz inversa de A, o A menos 1, também possui inversa. E a inversa da inversa é a própria matriz A. Por quê? Porque o que é ser inversa de uma matriz? É você encontrar uma outra matriz que multiplicado por ela dá identidade. Como A menos 1 multiplicado por A dá identidade, então a inversa da inversa é a própria matriz A. Outra coisa é que quando você tem, por exemplo, a matriz A elevada a n, que é A vezes A vezes A vezes A, n parcelas, e você quiser calcular a inversa dela, ela é simplesmente A elevada a menos n, ou ainda A elevada a menos 1, ou seja, a inversa de A, elevada a n. Fica como uma sugestão vocês tentarem entender o porquê. E se você, por exemplo, tiver um número real alfa multiplicado por A e calcular a inversa dessa matriz, a inversa dessa matriz é simplesmente 1 sobre alfa vezes A elevado a menos 1. Como se você estivesse trabalhando com as duas potências. Novamente, fica como um exercício para vocês entenderem o porquê. Eu até sugiro, já que talvez para alguns de vocês seja difícil demonstrar fazendo as contas, mas uma dica que eu posso dar para vocês para pelo menos sentir esses resultados, pegar o exemplo da parte anterior, onde tem aquela matriz A, aquela matriz B, pega aquela matriz A e multiplica, por exemplo, ela por 3. E tenta calcular a inversa. Quando vocês aprenderem a calcular a inversa, vocês vão perceber que vai respeitar essa relação. De qualquer jeito, são propriedades que nós vamos assumir serem verdadeiras. Todas essa aqui, na verdade, demonstrada, essa aqui requer um pouquinho mais de reflexão, mas nós vamos assumir que são verdadeiras
Qualquer coisa, eu faço um outro vídeo paralelo explicando com mais calma por que essa propriedade é verdadeira e por que essa propriedade é verdadeira. Mas ainda não sabemos como construir um mecanismo prático para calcular a inversa de matriz. Isso será tema de uma próxima videoaula e qualquer coisa estou à disposição. Até a próxima.